Na PUC Minas. Conheça quem tem história na universidade. Cursinho pré-vestibular dá oportunidade para transexuais e travestis. Mini Simpósio discute literatura negra atual. E no estúdio, o tema da nossa conversa é o ensino da cultura negra nas escolas. Esses e outros destaques você confere hoje, terça-feira, 2 de maio. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Bom, começamos o programa de hoje indo direto para a redação, porque o Júlio César Puiache tem notícia interessante para a gente. Boa tarde, Júlio. Quais são as suas informações por aí? Boa tarde, Érico. Boa tarde, Isabelle. Olha, tem evento importantíssimo acontecendo esta semana aqui na universidade. O sétimo Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho acontece entre os dias 3 e 5 de maio, no Campus Coração Eucarístico. O evento vai contar com uma série de palestras sobre o tema da edição deste ano, que é Direito nas Ruas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, a Universidade Federal do Paraná e o Centro Latino-Americano de Economia Humana. Para mais informações completas sobre a grade de programação e eventos, visite o portal da PUC Minas, que é pucminas.br. Confira agora outras notícias da nossa agenda. O ex-ministro da Fazenda, Paulo Haddad, faz palestra na PUC Minas sobre a economia brasileira atual. O professor emérito da UFMG vem ao Campus Coração Eucarístico hoje, às 7 horas da noite. O evento, organizado pelo Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da Universidade, acontece no Teatro João Paulo II, prédio 30. E o Departamento de Economia realiza na próxima quinta-feira o 13º Seminário de Análise Conjuntural. A programação começa às 7 horas da noite, no Auditório 3, Prédio 43, Campus Coração Eucarístico. O tema do encontro é o Projeto de Reforma da Previdência, apresentado pelo governo federal. O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica e os alunos que participarem vão ter direito a horas de atividades complementares. Frequentar um ambiente escolar é normal para quase todo mundo, ou pelo menos deveria ser. Verdade, Isabela, mas infelizmente, muitas vezes a população LGBT, principalmente os transexuais, sofrem preconceito e acabam considerando a sala de aula um ambiente hostil. E foi pensando em mudar essa realidade que um grupo de professores decidiu criar um cursinho pré-vestibular justamente para essas pessoas. Você conhece agora o projeto Transveste, mostrado no programa Pra Mudar o Mundo e que é exibido pela TV Horizonte. Veja a matéria. Já pensou se um belo dia você acorda no corpo errado e é obrigado a passar o resto da vida em um gênero que não corresponde a quem você é por dentro? E o pior, a partir daí você perde o controle e passa a ter os caminhos determinados pela sociedade, que te subjuga e nega oportunidades. Tem gente que nasce no corpo errado e precisa de uma pequena chance para conseguir se empoderar e mudar de rumo. O Transveste é um projeto social que busca, por meio da educação, incluir travestis, transexuais e transgêneros na sociedade. O projeto surgiu para tentar amenizar e combater a LGBTfobia que existe na sociedade e acaba marginalizando cada vez mais, sobretudo a população trans. O Transveste é um projeto principalmente de visibilidade trans. Existem várias trans homens e trans mulheres, principalmente em Belo Horizonte, que são invisíveis à nossa sociedade. Não conseguem oportunidade de emprego, não têm um ensino médio concluído, muito menos a inserção de uma universidade. I dreamt I was a queen in a crimson robe. O projeto iniciou comigo e com uma outra professora de português chamada Carol. Nós somos professores e a gente achava a nossa prática pedagógica muito vazia. Porque lidava basicamente com o mesmo público e a gente via que a nossa prática não estava transformando realmente a sociedade como a gente acredita que um professor deva executar. O Dudu sempre percebeu em mim, eu também sempre percebi nele, essa questão da dor que a gente sente em relação às pessoas trans. E a gente estava comentando sobre um filme
durante a conversa, e Dudu falou assim, Carol, estou com muita vontade de montar um cursinho trans, mas eu não quero... Vai ser um movimento horizontal. Eu falei assim, melhor ainda. Então vamos. Show me your scars, I'll show you mine. My heart's a mess, but you are... O pessoal aqui é, tipo assim, é muito evoluído, entendeu? Eu não me sinto nem numa sala de aula, porque assim, a intimidade que a gente tem é muito grande, entendeu? É tipo assim, é aquela coisa que você não vê professores, você não vê mestre, você não vê superior e inferior. Eles têm um comportamento com nós de família, de humildade. O ambiente transveste é muito legal porque eles deixam nós totalmente à vontade pra gente conversar, discutir nossos temas. Tem dia que as pessoas não estão bem e nós somos acolhidas. Preenche uma lacuna na sociedade brasileira. É fundamental que todos tenham acesso a uma educação de qualidade em um ambiente favorável ao aprendizado. Para que a gente saiba mais sobre o assunto, nós conversamos agora no estúdio com Carolina Salles, professora de português do Transveste e uma das fundadoras do cursinho. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. É muito importante para a gente ocupar esses espaços. Sim, com certeza. Para a gente começar, você poderia contar como é que funciona a estrutura do Transveste? Bom, o Transveste inicialmente ele surgiu com a ideia de se montar um pré-vestibular para o público transexual. Né? Então, nós funcionamos de segunda a sexta, no horário da tarde, com aulas regulares, como todo pré-vestibular precisa para que eles sejam aprovados no Enem. Sim, e hoje o Transveste vai muito além da educação formal, né? Inicialmente nós achamos que seria só da aula, né? Muito antes, pelo contrário, nunca é só da aula. Ainda mais quando a gente se propõe a trabalhar, a montar uma ONG. Então nós temos assistência psicológica, assistência jurídica para os alunos, desculpa. Nós temos também aulas de defesa pessoal, aula de dança, aula de canto, oficinas, uma série de eventos para poder fazer com que todo o tempo possível seja ocupado. Com certeza. E quem que pode participar e como deve fazer, né? O cursinho é voltado apenas para o público transexual. E quem tem interesse deve procurar quem? É só entrar em contato na página do Facebook. A nossa página, acho que entrou hoje ou entra nesta semana. Basta entrar em contato na página do Facebook, Transveste, e falar que é uma pessoa transexual que tem interesse em estudar no cursinho que a gente conversa e efetua a matrícula. Sim, e o projeto não tem qualquer tipo de ajuda governamental, né, Carolina? Nós temos um pequeno apoio de uma outra ONG que nos ajuda, mas que não dá ajuda muito, nós somos muito agradecidos, mas o dinheiro efetivamente não dá nem para pagar a passagem, porque a gente dá alimentação, passagem para os alunos, material escolar e uma série de coisas, né? Todos os professores, eles são voluntários, mas nós precisamos sempre de apoio. Inclusive, quem quiser ajudar, a gente está com uma vaquinha virtual na página, nós temos também a nossa conta na página do Facebook, R$1, R$5, R$3, tudo ajuda. Né? O cursinho ele funciona a partir de doações, alimentação, cesta básica, tudo. Nós precisamos de absolutamente tudo. Sim. E esse tipo de iniciativa é necessário para mudar essa realidade, né, Carolina? É essencial, né? As pessoas acham que as pessoas transexuais, eles brotam de onde? Eu não quero nem dizer de onde que as pessoas acham que brotam. Né? Se não tiver nada para que se mude a realidade das pessoas transexuais, cuja média de vida é de 35 anos, pessoas com alto índice de suicídio, violência, morrem violentamente todos os dias. Nós vimos só neste ano a quantidade de denúncias que são feitas e de mulheres transexuais e homens também que foram mortos por causa do preconceito e da violência. Se não existirem projetos assim e se as pessoas não perceberem que essa situação ela tem de ser mudada, eu não sei aonde vamos parar, sinceramente. As pessoas elas têm de abrir mão do preconceito. O preconceito existe, ele é inerente à humanidade, mas a forma de combatê-lo é conhecimento, a partir do conhecimento. Então, se a pessoa se dispuser a conhecer melhor e combater o seu preconceito, tá tudo bem. Se ela não se dispuser a fazer isso,
não tem problema, só não violente ninguém, não mate ninguém. Nós vamos continuar existindo, o transveste vai continuar existindo, vai ter trans na universidade, sim. E a gente não... Eu falo a gente, mas eu sou uma mulher cis hétero. O transveste, a nossa proposta é retirar essas pessoas de onde elas estão e geralmente elas estão em lugares onde a permissividade, onde a sociedade permite. Cabe a você ficar escondido. Não dá para eu te aceitar, não. Então, ou é na prostituição, ou é trabalhando em salões, porque não cabe a essas pessoas outra oportunidade. Uma coisa é a pessoa se prostituir porque quer. E aí ninguém tem nada com isso, na minha opinião. A outra coisa é a pessoa ser obrigada a fazer isso porque ela foi carcomida a vida inteira. Porque ela foi obrigada a vida inteira a baixar a cabeça. Porque ela não conseguiu concluir o ensino médio e nem o mínimo que se pode desejar de estudo para uma pessoa, porque ela nunca foi aceita em sala de aula, porque ela sempre sofreu preconceito, porque ela apanhava na escola. Então, o transveste ela vem com essa realidade. Se tem uma forma de a gente ajudar como cidadãos, e a partir da cidadania, é colocar essas pessoas nas universidades. A gente quer empoderar as pessoas transexuais, para que elas comunguem da sociedade, para que elas convivam com a gente, que é o lugar delas, é convivendo com a gente. Sim. Para a gente encerrar, Carolina, o cursinho tem mais ou menos um ano, né? Foi fundado no início do ano passado. Tem um pouco mais de um ano, foi fundado no início do ano passado, cresceu muito. Hoje nós contamos com 20 alunos de segunda a sexta, mais de 20, e finais de semana 80. Então nós contamos com 100 alunos matriculados e nós precisamos de apoio. E você avalia que tem sido produtivo e efetivo na vida dos alunos a mudança de ter esse ambiente acolhedor, assim? Essencial. As pessoas muitas vezes falam assim, por que vocês estão trabalhando com outra forma de preconceito que é separando essas pessoas, montando uma escola só para elas. Na verdade, elas nunca tiveram. Então, tem alunos que chegaram à sala de aula no ano passado que mal olhavam para cima, que já tentaram se matar 3 vezes, 4 vezes. Alunos que estavam, assim, sendo levados e arrastados pelo preconceito e pelo ódio. Hoje, pessoas empoderadas, temos 3 alunos no ano passado que passaram nos vestibulares, né? Inclusive um aqui, na PUC Minas. Uhum. E a gente quer que isso continue acontecendo. Para isso, a gente precisa do apoio da sociedade. Ok, obrigada. Bom, para a gente reforçar, então, facebook.com/transveste, é possível se inscrever, procurar pelo cursinho e também doar, caso alguém tenha interesse. Doar qualquer coisa. Muito obrigada pela participação, Carolina. Parabéns pelo projeto. Obrigada. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo, mas antes disso, você confere mais um quadro #na PUC Minas. Hoje você conhece o Celso Lamounier, estudante de jornalismo que tem se enveredado para as alternativas da profissão. Não sai daí, que a gente volta rapidinho. Eu vim aqui falar sobre o Roteiro Alternativo, um projeto criado por alunos aqui da PUC Minas. Quando eu entrei na PUC, tive a ideia de fazer alguma coisa que complementasse o nosso ensino aqui, para a gente colocar em prática. E foi então que a gente juntou alunos dos 4 cursos de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e cinema. E a gente criou um portal de notícias, o primeiro do Brasil, com a redação gerida totalmente por universitários. Então, nós estamos crescendo cada vez mais e começando a ser reconhecidos tanto na PUC quanto fora. Está sendo uma experiência muito gratificante, primeiro para a gente estar conseguindo trabalhar com os nossos amigos, com o que a gente gosta e principalmente está sendo reconhecido. A literatura é uma arte que dá possibilidade para experimentarmos diversas realidades. É verdade, Érico. Conhecemos lugares distantes e culturas diferentes. E na última semana, a PUC Minas teve a oportunidade de aprender mais com a escritora moçambicana Paulina Tiziane. Ela é uma das referências da literatura negra atual. Confira agora o que rolou no mini simpósio Por uma Caligrafia no Feminino Negro. Auditório cheio, olhares atentos, toda a concentração possível para acompanhar as histórias de uma das maiores autoras africanas da atualidade, que protagonizou o simpósio Por uma Nova Caligrafia do Feminino Negro,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas. Paulina Chiziane é a escritora mais conhecida da literatura moçambicana. Ela iniciou a sua carreira em 1984 e desde então publicou vários livros sobre temas complexos, como a poligamia e a discriminação social contra a mulher negra. 32 anos depois, suas obras continuam sendo adaptadas para peças de teatro e as temáticas abordadas permanecem em destaque em vários cantos do mundo. A escritora falou para os alunos e professores da universidade sobre o processo criativo de suas principais obras e fez uma análise das questões de gênero que sempre foram latentes em seu estilo literário, questões que a sociedade ainda não conseguiu superar completamente, mas que podem ser melhor compreendidas na visão da literatura de Paulina. Que é uma escritora que muito colabora para a autoestima das mulheres negras, para o empoderamento das mulheres negras, para a superação das situações de violência e opressão a partir da literatura, né? É uma literatura simples, forte, contundente, que traz elementos da nossa ancestralidade, mas também que nos afirma no presente e nos projeta para o futuro. Então é muito importante que todas as mulheres negras conheçam a Pauline e possam ler o seu trabalho e as outras pessoas também, porque ela traz muita contribuição para a humanidade. A presença da escritora em Belo Horizonte é resultado da parceria entre os grupos de pesquisa em culturas africanas da PUC Minas e da Universidade Federal Fluminense. Um trabalho coletivo intenso para trazer ao ambiente acadêmico uma voz marcante na discussão sobre o empoderamento da mulher negra. No meu caso, lá na UF, né, a Universidade Federal Fluminense, nós temos o LICAFRO, que é um laboratório de literaturas e culturas africanas e da diáspora negra. E aqui nós temos o grupo de pesquisa, coordenado pela professora Terezinha Taborda, né, e nesse diálogo nós tivemos uma oportunidade que foi um contato com a curadoria da Bienal do Livro do Ceará. Então, realmente, somando esforços, nós conseguimos este momento maravilhoso, né, que é de poder levar a Paulina Chiziane, que é hoje a maior escritora negra de língua portuguesa, né, às nossas universidades. A importância da Paulina é inegável por diversos aspectos. É uma escrita feminina, de um espaço de subalternização, que é o espaço africano, né, Moçambique, E pela maneira como ela escreve, como ela constrói a sua escrita feminina. É uma escrita muito crítica e que dá conta de uma outra perspectiva para a gente pensar a condição da mulher num país muito multifacetado, num país muito diverso. Mesmo tratando de assuntos pesados em uma sociedade que ainda convive com o preconceito e a desigualdade de gêneros, a reação de Paulina após a atividade mostra a leveza de quem sabe expressar o sentir por meio das palavras. Confesso que eu só estou a dar uma contribuição, porque cada um tem que dar. Eu sou mulher, eu sou negra, mas esta luta não é só da mulher e da negra, é luta de todos por um mundo mais justo. Portanto, que amanhã venha alguém de uma outra raça colocar a sua pedra para a construção deste mundo tão belo. E eu digo, a grande riqueza do Brasil é a diversidade das raças. E é preciso potenciar todas as raças. Dar espaço para diferentes vozes é um exercício interessante e enriquecedor. E para refletir sobre a questão da cultura africana nas escolas, recebemos a professora Wanda Prachedes, doutora em História Social da Cultura. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, professora, a gente sabe que existe uma influência muito grande da cultura africana na cultura brasileira. De que formas, né, que essa influência se manifesta na nossa maneira de ser e no nosso cotidiano? Na verdade, eu acho que a cultura africana ela se manifesta de várias maneiras, não é? Mas uma das manifestações que é menos falada, em geral, pensa-se o samba, a alimentação, não é? Mas uma das fortes manifestações está na linguagem, não é? Várias palavras que compõem o nosso léxico, o nosso dicionário, são de origem africana, que foram incorporadas, não é? Com a presença maciça de africanos escravizados na formação da sociedade brasileira. Então, nós temos a cachaça, giló, marimbondo e por aí vai. E eu sempre gosto de frisar na questão da linguagem,
porque é um aspecto importante e que pode ser trabalhado, não é, em diversas disciplinas na escola. Sim, e existe uma lei que determina realmente uma obrigatoriedade para esse ensino nas escolas. Como que funciona hoje essa lei e ela é cumprida efetivamente nas escolas brasileiras? A lei que você diz é a Lei 10.639, né, sancionada em 2003 pelo presidente Lula, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira, o ensino de história da África na educação básica. Né? Isso muda, né? A partir de 2003, isso, de uma certa forma, traz uma série de tensões, não é? Porque a lei provoca um deslocamento das reflexões, da compreensão da história, da sociedade brasileira, das nossas origens, da nossa formação histórica. Então, esta lei, ela ainda hoje, quer dizer, mais de uma década, ainda não está totalmente cumprida e enraizada nas escolas da educação básica. Não é? Tem muitas escolas, muitos trabalhos bacanas sendo feitos ao longo destas últimas décadas, mas ainda tem uma série de desafios para que, de fato, ela seja enraizada na educação básica, no sistema escolar. E do ponto de vista pedagógico, quais você identifica que são os principais obstáculos para essa imersão realmente desse aprofundamento desse estudo nas escolas? As pesquisas nas últimas décadas têm apontado uma série de desafios, não é? Que continuam recorrentes para a implementação da lei. Um desses desafios recorrentes trata-se da questão da intolerância religiosa, do desconhecimento ainda da história do continente africano, da cultura afro-brasileira e da própria história, não é? Então, nós temos uma série de estereótipos que ainda predominam no pensamento social e que, de uma certa forma, vai e aparece no chão da escola, não é? Então, dos grandes desafios é romper o que eu chamo de entrave epistemológico, de modo que possa trabalhar efetivamente com os conteúdos, com uma outra dinâmica, que é a questão, e a questão religiosa, ela predomina, né? É um foco de tensão na escola, que atinge professores, estudantes, a comunidade, a família, né? Então, é um foco ainda de tensão. Professora, nosso tempo está chegando ao final. Para a gente encerrar rapidinho, conta para a gente quais são as atividades complementares que podem ajudar nesse trabalho, além das aulas tradicionais? Uma série de atividades. Eu acho que para o enraizamento da lei nas escolas de educação básica, é necessário um trabalho efetivo ao longo do ano com um coletivo de professores e principalmente com professores de diversas áreas, não é? Então, é necessário que haja um maior esforço do coletivo da escola e nisso a gestão tem um papel fundamental, não é? Nesse processo. Professora, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Espaço PUC. Foi uma conversa muito agradável Obrigada. E importante também, claro. Né? Ok, obrigada. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. O Espaço PUC de hoje fica por aqui, mas você pode continuar participando com a gente. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!